Olá, bem-vindos ao Poder do Universo. Neste vídeo vamos falar sobre o despertar espiritual. Quase todos nós, mais cedo ou mais tarde na vida, passaremos por essa experiência. Ainda que essa expressão soe bastante formal, ela significa aquele momento em que percebemos que somos mais do que um corpo e uma mente. Que somos algo mais. Esse processo envolve, principalmente, enxergar que o universo é muito mais do que o plano físico, e que somos todos feitos de energia. Como consequência dessa percepção, o indivíduo passa a viver de acordo com o seu propósito de vida, que é a sua missão e a razão pela qual está neste mundo. Muitas pessoas confundem espiritualidade e religião, que são coisas diferentes. Enquanto, para muitos, fazer parte de uma religião faça todo sentido, para outros, manter suas próprias crenças e seguir seu próprio caminho é melhor. E isso é espiritualidade. A espiritualidade é tudo aquilo que faz sentido para você, que te ajuda a dar sentido à vida, à morte, ao além-vida, ao destino, à sua missão na Terra, e por aí vai. Independentemente de você ter absorvido essas crenças numa religião, na filosofia ou em seus pensamentos mesmo, toda espiritualidade é válida. Despertar espiritual, portanto, é aquele momento, ou momentos, em que você se torna consciente da sua espiritualidade, passando a entender que a vida e o universo são muito maiores do que apenas o momento presente e o que podemos ver e sentir. Por que passamos por isso? Não há uma resposta certa e exata para essa pergunta. Nossa caminhada e as experiências pelas quais passamos na vida são muito individuais e únicas, então tentar responder a essa pergunta de maneira generalista não é possível. Além disso, a resposta passa muito pelas suas crenças. Se você acredita em destino, pode acreditar que todas as dificuldades do seu caminho são parte dele. Se acredita em Deus, pode ter fé de que Ele tem um plano para você, e você precisa passar por essas dificuldades, e por aí vai. Por isso, em vez de se perguntar por que está passando por isso, tente se fazer a seguinte pergunta: como eu vou sair disso? Ou seja, foque o resultado dessa fase, não no que a causou. Porque pode ser que você nunca chegue a uma resposta satisfatória e acabe ficando preso nesses pensamentos intermináveis. Sintomas do despertar espiritual. Como explicado na introdução, uma das coisas que normalmente acontecem antes de um despertar espiritual é uma dor, um sofrimento. Seja a perda de um emprego, deixar de ver sentido na carreira, o término de uma relação, um divórcio, a perda de um ente querido, perceber que tem um estilo de vida que não faz mais sentido. Enfim, as dores do despertar espiritual podem ser muitas e diversas, porque é um processo único e individual. Assim como o seu conceito do que é conhecimento, por exemplo, é diferente do das outras pessoas, o seu despertar espiritual também vai ser único. Tem gente, é claro, que dá início a esse processo sem passar por sofrimentos. Mas, como o despertar espiritual passa muito por entender que mudanças precisam ser feitas e que as coisas provavelmente não vão mais ser como antes, é quase certo que haverá alguma dor, a famosa dor do crescimento. Então outro grande sintoma do despertar espiritual é perceber que a vida que vem levando atualmente, seja lá se for na esfera pessoal, profissional, social, afetiva etc., não faz mais sentido. Portanto é preciso mudar, normalmente, mudar de maneira radical, brusca e significativa. Por fim, o despertar espiritual também vem normalmente acompanhado de uma sensação de sermos pequenos, de nossas preocupações, interesses e ambições até aquele momento serem muito pequenos diante da imensidão do universo, como se uma grande porta, ou várias, se abrisse,
mostrando muitos novos caminhos. E, como mudanças serão feitas, é comum que o despertar espiritual venha com mudanças de hábitos, com a percepção de que algumas relações não fazem mais sentido, inclusive casamentos ou relações familiares, e que afastamentos e situações de rompimento são necessários. E agora, o que fazer? Promova uma limpeza. Experimente promover uma limpeza interna, liberando padrões limitantes ou negativos e energias paradas. Para isso, pratique o perdão, e o autoperdão, o desapego e a autorreflexão. Se preciso for, conte com a ajuda da meditação, de uma oração ou mesmo de ajuda profissional, como um psicoterapeuta. Zere as contas e purifique sua alma. 7 dicas para transformar a sua vida através de um despertar espiritual. 1. Elimine os excessos. Por mais que o despertar espiritual seja uma mudança que acontece internamente, o ambiente em que se vive também deve ser considerado. Então, comece eliminando os excessos da sua vida, o que inclui tanto roupas e objetos que não usa quanto mágoas, sentimentos de culpa, crenças limitantes e relacionamentos com pessoas tóxicas. Escolha manter apenas aquilo que fizer sentido para você, e que agregar positivamente para a sua felicidade. Para conseguir identificar o que deve ser eliminado, volte a atenção para si e perceba como se sente em relação a cada um dos elementos que compõem a sua vida. Assim, encontrará as respostas que precisa para começar a se transformar. 2. Conecte-se consigo mesmo. Alguma vez você parou para desfrutar da própria companhia e refletir a respeito de si? Se ainda não, aproveite para começar e faça desse um momento especial de conexão com a sua alma. Pense na sua vida, nos seus sentimentos, sonhos, pensamentos, crie um diálogo interno como se estivesse conhecendo uma pessoa nova. Isso é importante porque, para que o despertar espiritual aconteça, é necessário passar pelo despertar pessoal, que envolve, principalmente, o autoconhecimento e autoconsciência. 3. Valorize as pequenas coisas. Como disse anteriormente, ter sonhos relacionados a conquistas materiais é normal, e não há problema algum nisso. Contudo, é importante que saiba que a sua alegria não deve estar condicionada a nenhum desses objetivos. A verdadeira felicidade nasce através da valorização de coisas muitas vezes consideradas pequenas, mas que não têm preço, como, por exemplo, um sorriso de quem se ama, um gesto de generosidade, ter a oportunidade de apreciar a natureza, ter saúde. 4. Adote um mindset positivo. Se somos todos feitos de energia, as nossas atitudes e pensamentos são o que determinam a frequência com a qual iremos vibrar. Por isso, é importante que procure agir de forma que a positividade esteja sempre presente em sua vida. Nesse sentido, escolha apenas passar adiante palavras que agreguem, deixando os julgamentos e preconceitos de lado. Apoie as pessoas que ama, ofereça ajuda a quem precisa e, principalmente, acredite na sua capacidade de ser cada vez melhor. 5. Veja além das aparências. Despertar-se espiritualmente envolve enxergar aquilo que é invisível aos olhos e que está além das aparências. Para viver isso na prática, comece a se atentar para dar maior ênfase para os sentimentos do que para as coisas. Afinal, o que define a essência de uma pessoa é o que ela carrega dentro de si e não a sua conta bancária ou o carro que ela tem na garagem. É importante ressaltar que isso vale também para você, para que se preocupe mais com o que é do que com o que aparenta ser. 6. Concentre-se no agora. Embora as suas experiências passadas e os desejos que tem para o futuro sejam parte da sua essência, é no presente que a vida, de fato, acontece.
Então, para que o despertar espiritual aconteça, é necessário adquirir essa consciência, considerando, claro, as lições aprendidas através do que se viveu e dando seu melhor para o que virá, mas sem se permitir desconectar do agora. Quando isso acontecer, a ansiedade e a culpa deixarão de ocupar a sua mente, abrindo espaço para pensamentos positivos e que te façam crescer. 7. Assuma a responsabilidade sobre o seu destino. A espiritualidade nada tem a ver com esperar que o destino simplesmente aconteça, como um mero espectador, mas sim com assumir a sua responsabilidade sobre suas ações e fazer a sua parte. Para dar esse passo, comece a identificar o seu papel dentro de cada contexto. Por exemplo, se o comportamento de um indivíduo te incomoda, veja o que você pode fazer para mudar isso dentro de si, pois é assim que as grandes transformações acontecem. Tenha em mente que um despertar espiritual pode acontecer de maneiras diferentes para cada pessoa, por isso não tenha pressa e aprenda a desapegar dos resultados. Além disso, o caminho espiritual é uma jornada de crescimento que deve ser vivenciada por toda a vida, é um convite para se acolher da forma como é e, assim, buscar a evolução. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se gostou, se inscreva no canal e deixe seu like e compartilhe. Gratidão.